Aleluia. Estação Pave está liberada. Vamos todos nos assentando. Bem, vamos lá, pessoal. Você pode ir abrindo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Hoje nós vamos ler do verso 32 ao 45. Acompanhe comigo a leitura. Marcos 10, a partir do verso 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês,
deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Feche seus olhos. Nós já adoramos, declaramos o nosso louvor a Deus por meio dessas canções. Agora fala com Deus. Peça para o Espírito Santo tornar a palavra viva no teu coração, para que a tua vida seja transformada, seja moldada conforme a palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa oração nesse momento. E peça para que este mesmo Espírito Santo, que torna a palavra viva em cada um de nós, nos ajude na jornada para sermos um verdadeiro praticante dessa palavra, para sermos um proclamador dessa palavra. Ore a Deus, fale com o Pai. Peça esse milagre para a sua vida neste momento. Obrigado, Jesus, pela liberdade que temos de ler, pregar a Tua palavra. Obrigado porque temos esse local para nos reunirmos como igreja, cultuarmos ao Senhor, celebrarmos ao Senhor. E pedimos agora de forma graciosa e especial que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós que ouve essa palavra. Faz o Teu milagre, Deus, transformando as nossas vidas. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Nós queremos ser conhecidos como discípulos de Jesus, que obedecem aquilo que Jesus nos ordena, e só podemos conseguir isso com a Tua ajuda, com a Tua ação em nós, e por isso clamamos por isso, para que o Teu Espírito Santo haja poderosamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho uma boa notícia para você. Se você não estava domingo passado, não viu a palavra de domingo passado, você vai ter um reforço dessa palavra hoje. E se você ouviu, hoje você vai perceber que não tem escapatória. O tema da palavra nesta manhã é Jesus, servo. E Jesus vem falando sobre essa questão de ser servo, já em vários momentos nos capítulos anteriores. E se você for lembrar, em vários momentos os discípulos estão discutindo, querendo saber quem que era o mais importante. E Jesus começa a falar: olha, cuidado com essa história de querer ser o mais importante. Não é esse o caminho. O caminho é ser como uma criança, lembra? Então Jesus está sempre alertando sobre isso. E essa passagem aqui em particular que nós lemos, Jesus fala novamente, antes de falar da questão do servo, ele fala novamente de que ele está indo para Jerusalém, que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. Essa é a terceira vez que o Evangelho de Marcos apresenta isso para nós. Na primeira vez está lá no capítulo 8, depois você pode voltar um pouquinho e olhar lá no capítulo 8, se eu não me engano, verso 32. Quando Jesus fala isso,
Pedrão, né? Sempre o Pedro. Ele levanta e fala: que isso, Senhor? Para com isso, não vai acontecer nada não. A segunda vez é no capítulo seguinte, capítulo 9. Se eu não me engano é o mesmo verso. Se eu acertei no primeiro, eu estou acertando agora no capítulo 9 também. Jesus fala disso de novo. E Jesus fala disso exatamente quando os discípulos estão discutindo sobre quem era o mais importante. Está ali no mesmo contexto. E Jesus fala: olha, para. Então primeiro ele fala o que vai acontecer com ele, e Pedro questiona. Agora os discípulos estão discutindo sobre quem é o mais importante, e aí Jesus começa a falar que ele vai morrer, que tem que ir para Jerusalém, tem que morrer, vai sofrer. E aí nós chegamos no capítulo 10, e que interessante, acompanha comigo aí o verso 32. Eles estavam subindo para Jerusalém. Essa é a última vez que Jesus sobe para Jerusalém. Jesus foi e voltou a Jerusalém várias vezes ao longo do ministério dele. Nesse momento agora, no relato aqui do Evangelho de Marcos, é a última vez que Jesus sobe para Jerusalém. Nós vamos ver ali para frente alguns acontecimentos, e agora ele não sai mais ali. Mas olha que interessante, e Jesus ia à frente, Jesus estava conduzindo. Isso é outra coisa muito importante, guarda isso no seu coração por enquanto. Os discípulos estavam admirados. Por que os discípulos estavam admirados? Muita coisa estava acontecendo. Jesus estava ensinando muitas coisas, milagres estavam acontecendo, curas, libertações. E os discípulos estavam admirados com tudo que Jesus estava fazendo. A gente tem que lembrar que os discípulos eram aqueles que conviviam com Jesus todos os dias. As pessoas, as multidões, as demais não. Porque Jesus estava numa cidade e os discípulos estavam juntos. Jesus ia para outra cidade, mudava em parte o público, mas os discípulos estavam sempre juntos e os discípulos estavam admirados com tudo que estava acontecendo. Aí ele segue: enquanto os que o seguiam estavam com medo. A gente viu já em vários momentos, em várias passagens, que multidões estavam junto com Jesus. E é interessante que agora Marcos deixa claro que essa multidão estava com medo. Essa multidão tinha discípulos de Jesus e tinham lá pessoas que não eram discípulos de Jesus, que não criam em Jesus, mas que também estavam indo para Jerusalém, porque estava chegando a celebração da Páscoa dos judeus, então todos estavam indo para Jerusalém. Então tinha muita gente que estava subindo para Jerusalém junto com Jesus, mas tinha medo, porque não sabia o que iria acontecer. Estamos vendo aqui Jesus, nós estamos vendo muitas maravilhas, tem um monte de coisa acontecendo, nós estamos vendo e ouvindo os líderes religiosos falando que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é um profeta, muito pelo contrário, ele é um pecador, e que em outros evangelhos você vê eles falando que inclusive aqueles que se declaravam discípulos de Jesus eram expulsos da sinagoga. Então tinha lá uma turbulência muito grande nesse momento. Mas tinha Páscoa em Jerusalém e todos estavam indo para lá. Então é importante a gente parar e imaginar o turbilhão de emoções que não tinha nessas pessoas. Por tudo que estava acontecendo e por estarem indo para a cidade de Jerusalém, a cidade santa, para o templo, para a celebração da Páscoa. Então existia muita expectativa, ansiedade, preocupação, admiração no coração das pessoas. Aí, seguindo ali no verso 32, novamente ele chamou à parte os 12
e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Percebe que agora a conversa é particular com os 12 discípulos. Então presta bem atenção agora. Nós vamos ver agora algumas falas de Jesus que nos esclarecem de forma muito clara esta questão de que Jesus é um servo. E se Jesus é servo, o discípulo dele também é um servo. Não tem como deixar mais claro do que Jesus fez nesse momento, onde ele chama os 12 para perto dele, e começa a dar esses esclarecimentos para os discípulos, para que não restasse dúvida do que iria acontecer e do que significa ser um servo. Então abre o teu coração agora, para que esses esclarecimentos de Jesus fiquem marcados no seu coração. Primeiro esclarecimento, como que Jesus, e é interessante que Jesus vai esclarecendo, e ele vai mostrando que ele se submete a tudo isso. Então vocês vão ouvir agora muitas vezes, eu falando aqui que Jesus se submete, e o servo é aquele que é submisso, o servo se submete. Primeiro, Jesus ele se submete à sua missão. Jesus tinha uma missão aqui. Ele veio com um propósito primário, principal, que era o quê? Morrer na cruz por nós. Nós não podemos perder de vista isso agora. E Jesus se submete a isso. E como que a gente pode perceber que ele se submete a isso? Acompanha comigo aí no verso 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Jesus sabia que ele iria ser entregue. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia tudo o que iria acontecer, e ele reforça isso com os seus discípulos. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Aqui está a missão que Jesus se submete. Jesus está indo para Jerusalém e ele chama os discípulos e fala: eu estou indo para Jerusalém por causa disso, é isso que vai acontecer e eu me submeto. Isso aqui é uma palavra profética de Jesus. Tudo isso que ele declara aqui para os discípulos acontece. A gente já sabe o restante da história. E mesmo sabendo que Jesus iria enfrentar tudo isso, ele se submete. Por quê? Porque Jesus é servo. E o servo se submete. Mas é duro, vai ter que apanhar, vai ter que ir até a cruz, vai morrer. Sim. Mas se é essa a missão, o servo se submete. Não importam as consequências. Aí nós seguimos um pouquinho e nós vamos para um segundo esclarecimento. Porque mais uma vez, é incrível, né, os discípulos. Acho que os discípulos são, melhor, deixa eu inverter aqui. Acho que nós somos muito parecidos com os discípulos, né? Às vezes a gente se demora para dar conta do que realmente está sendo falado, está sendo pregado, está sendo ensinado. E a gente continua achando que dá para ir fazendo e levando do nosso jeito.
E é exatamente o que Tiago e João fizeram. Jesus acaba de dar uma declaração dessa, acaba de falar o que vai acontecer com ele, que a missão para a qual ele veio vai se cumprir, e que ele vai se submeter a isso. Verso 35. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O quê? O que vocês querem? Oh, dá uma posição de destaque para mim. Para nós, né, no caso. Faz o seguinte, ó. O que eles estavam falando é o seguinte, ó. Eu sei, tá bom, Jesus, o Senhor vai sofrer, o Senhor vai morrer, o Senhor vai ressuscitar. Tá bom, mas esquece isso daqui. Sabe lá na tua glória? Na tua glória, deixa eu sentado de um lado e o meu irmão sentado do outro lado, ficar um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus acaba de confirmar a missão, o que vai acontecer com ele, e esses dois discípulos, fazem parte dos 12, estão preocupados em sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus. O ser humano é um bicho esquisito mesmo, né? No meio de tudo isso, eles querem ser reconhecidos. Eles querem que Jesus olhe para eles e dê uma posição de destaque. Mas nosso Jesus é maravilhoso. Aí Jesus faz: vocês querem isso? Ou se queremos, nós é nós, meu. Tá bom, então me diz uma coisa. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Não pensa no cálicezinho da ceia não, que não é esse cálice não, tá? Sabe aquele cálice que tomaram depois na ceia, né? Não. Quando está falando de cálice aqui, o cálice é um símbolo que vem lá desde o Antigo Testamento, de Deus, para com o pecado. Então o negócio com eles é o seguinte, ó, eu vou beber um cálice agora, que vai acabar com o pecado. Eu vou morrer, eu acabei de falar para vocês, eu vou morrer. Eu vou tomar esse cálice. Vocês podem beber esse cálice? Ou se podemos. Nós podemos. Tá bom. Vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu vou ser batizado? Jesus, para sentar na tua direita ou na tua esquerda, eu sou batizado com qualquer coisa. Só que, mais uma vez, não tem nada a ver com o batismo das águas. Jesus foi batizado com o sangue. Morreu naquela cruz, derramou o sangue por nós. O que Jesus estava falando é: vocês estão dispostos a morrer também? Porque eu vou ser batizado, eu vou morrer. Vocês estão dispostos também? Sim, estamos dispostos. Nesse meio tempo, a intriga entre os discípulos. Os outros 10 olharam assim e falaram: lá os dois espertalhão. E aí começa a gerar confusão ali, o conflito entre eles. Por que vocês são melhor que nós? Por que vocês vão ficar lá, à direita e à esquerda? O que também demonstra que os outros 10 não tinham entendido muita coisa. Porque se eles realmente tivessem entendido, eles não estavam preocupados com isso. Mas Tiago e João, eles respondem para Jesus: sim, nós podemos beber do cálice e ser batizados da mesma forma que o Senhor vai. Aí Jesus falou: então tá bom, então vocês vão beber do cálice, vocês vão ser batizados, só que tem um problema. Eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou servo, e eu me submeto ao Pai.
E é o Pai que escolhe quem que vai ficar do meu lado, não sou eu. Então eu não posso fazer nada por vocês. Porque quem manda nessa história toda, quem tem o controle de tudo isso é Deus, o Pai. E eu, Jesus, o Filho de Deus encarnado que estou aqui, eu vim aqui para morrer. E eu me submeto ao Pai. É Ele que vai escolher quem fica lá. Então eu não posso fazer nada por vocês. Agora, beber o cálice e ser batizado, vocês vão. Já que vocês falaram que vocês podem, isso vocês vão. Cuidado, viu, com o que você pede, com o que você fala. Porque tudo vai ter, está sempre debaixo da autoridade do Pai. E Jesus se submeteu à autoridade do Pai, ao plano do Pai, ao propósito do Pai. Então não se esqueça disso. Você está pedindo pelo que você quer, para se mostrar, para você ser o cara ou a cara, ou você está pedindo para ser como um servo que é Jesus, que se submete à missão dele, que se submete ao Pai, a Deus, ao plano, ao propósito, ao que o Pai estabeleceu. É assim que tem que ser a nossa vida. Sermos servo como Jesus. Não tem como escapar disso. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto. E aí isso Jesus respondeu lá no verso 40. Aliás, vamos ler o 39. Eles respondem: podemos. Responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Ponto. Já tem algo preparado. E aí nós vamos para o terceiro esclarecimento. Aí no verso 41 é aquilo que eu contei para vocês. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou. Presta atenção nisso. Tinha um conflito entre os 10 e os 2 agora. E olha o que Jesus fala. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Verso 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Jesus encerra o assunto com todos os discípulos. Parem de se preocupar com isso. Parem de brigar entre vocês. Parem de querer ser importantes. E aqui é muito importante a gente lembrar que Marcos está escrevendo para quem? Marcos está escrevendo para a igreja lá em Roma, o centro do Império Romano, onde ser importante era importante, porque as pessoas lá queriam ser importantes, porque lá você tinha a classe dos dominantes, tinha o povo e tinha os escravos. E todo mundo ficava olhando para aqueles que eram importantes. Porque aos olhos do mundo, das pessoas, são essas pessoas que têm destaque. E Jesus vê essa situação toda. E Jesus se submetendo ao Pai, Ele alerta os seus discípulos e fala:
Verso 42. Não, desculpa, 43. Não será assim entre vocês. Não se preocupem em ser importantes. Ao contrário, você quer se tornar importante? Sirva. Foi assim que nós terminamos a palavra do domingo passado. Seja um servo. Porque quem quer ser o primeiro tem que ser o servo. Você quer ser importante? Sirva. Você quer ser o primeiro? Seja o último e servo de todos. Jesus não mudou o discurso, Jesus continua ensinando os discípulos a posição deles, como que eles devem agir, o que eles devem fazer, servir, como ele estava servindo. Jesus está falando, olhem para mim e sigam o meu exemplo. O apóstolo Paulo depois lá na frente falou, olhem para mim e sigam o meu exemplo, porque eu sigo Cristo. E essa tem que ser a verdade para nós como igreja. Olhem para mim, porque eu sigo Paulo e porque eu sigo Jesus. Ou seja, todos nós somos servos. Ou a gente se submete a isso, ou nós não vamos conseguir caminhar como igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui nessa terra para servir a Cristo. À missão, ao propósito da igreja. Nós não podemos abrir mão disso. E aí sim, esse finalzinho, tem aqui para alguns estudiosos, o que eles dizem ser o principal verso do Evangelho de Marcos. Presta atenção nisso. Jesus continua. Se você quer tornar-se importante, verso 43, quer ser importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Verso 45, presta atenção nisso. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se submete ao seu papel como servo. Jesus é filho de Deus? Sim ou não? Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso grande Deus. Mas Ele também é o servo. E Ele se submete a isso, a servir. E por que Ele tem que se submeter ao serviço, a ser um servo? Porque Ele estava a caminho de Jerusalém para dar a sua vida em resgate por muitos. Volta lá no comecinho, porque ele iria para Jerusalém, iria ser preso, iria ser condenado, iria ser maltratado, iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus é servo. E Jesus é o servo que se submete à missão que lhe foi dada. Jesus é o servo que se submete ao que o Pai, ao que Deus define. E Jesus é o servo que se submete à sua própria condição de servo. Ele não abre mão disso. Tá bom, pastor, e o que isso tudo tem a ver com a minha vida? A pergunta que nós temos que responder agora: você é um discípulo de Jesus?
Porque isso você escuta aqui constantemente. Qual é a nossa missão? Fala mais alto, Toninho, já que você... Isso. A nossa missão é ganhar, cuidar e multiplicar discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. E se Jesus é servo, o discípulo dele é o quê? Servo também. E nós, como discípulos de Jesus, como membros do corpo de Cristo, temos uma missão ou não temos? Temos a missão de pregar o Evangelho, porque Cristo morreu para que a sua vida servisse para o resgate de muitas pessoas. E como essas pessoas vão saber que Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz, que Deus o ressuscitou e que Ele vai voltar para buscar a tua igreja? Como que as pessoas vão saber disso? Quando a igreja prega o Evangelho. E nós estamos aqui hoje reunidos, sentados aqui, porque muitas pessoas pagaram o preço de ser servo e cumpriram com a missão que foi dada de proclamar o Evangelho. Vão por todo mundo e preguem esse Evangelho, ensinem, batizem, façam discípulos. Como que eu faço discípulos? Ensinando e batizando. É porque os discípulos ao longo da história se submeteram à missão e reconheceram a posição como servos que nós estamos aqui hoje. E é nossa obrigação e responsabilidade assumirmos a posição de servos e continuarmos a cumprir com essa missão. Pois é para isso que nós estamos aqui. E ao cumprir essa missão como um servo, nós não estamos aqui para satisfazer os nossos desejos. Não podemos ser como Tiago e João, começar a se preocupar em que posição eu tenho nisso tudo. A única posição que nós temos nisso tudo é a posição de servo. E vamos parar de perder tempo com aquilo que não é importante. E se somos discípulos, como servo, e não nos preocupamos conosco, com aquilo que nós vamos receber, nós estamos preocupados em nos submeter ao plano, ao propósito de Deus. E nós sabemos qual é o plano e qual é o propósito de Deus. Qual é o plano e qual é o propósito? Como servo, nós nos submetemos a essa posição e continuaremos proclamando o Evangelho da salvação. Porque Cristo veio, Cristo morreu naquela cruz, Deus o ressuscitou, Cristo está à direita do Pai hoje e Ele vai voltar. Você crê nisso? É por isso que estamos aqui. Eu não estou aqui para receber bênção de Deus, eu estou aqui porque eu creio que Deus um dia vai voltar. E a igreja dele vai subir para viver a eternidade com o Pai. E quem não subir, vai para o inferno. E por isso o Evangelho tem que ser pregado. E por isso é que nós somos servos para servir, e não estamos aqui para sermos servidos, para ser servido. Essa é a palavra que Jesus passa para os discípulos quando está chegando em Jerusalém. Prestem atenção, meus discípulos. Percebam que essa conversa não é com a população, com o povo, que estava até com medo. A conversa é para alertar os discípulos. E essa palavra tem que servir de alerta para nós como discípulos. Você é servo, como Jesus, então vamos nos submeter, amém? Coloque-se de pé.
Feche seus olhos. Não espere nenhuma oração milagrosa minha. Agora é hora de você falar com Deus. Vivemos tempos, acho que sempre foi assim, mas hoje nós vivemos tempos onde o ser humano está um pouquinho mais egoísta do que ele sempre foi. E nós não podemos esquecer que o discípulo de Jesus é servo. Então, se tem alguma coisa que você precisa falar com Deus hoje, depois de ouvir essa palavra, é falar para Deus: Deus, eu sou um servo como Jesus. Se você acredita nisso, se você está disposto a pagar o preço de ser um servo, então agora é a hora de falar para Deus. Eu, como discípulo de Jesus, sou um servo como Jesus foi. E como servo, eu me submeto à missão que o Senhor tem para nós como igreja. Eu me submeto, Pai, ao Teu plano e ao Teu propósito para a minha vida. Não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer para mim. Eu me submeto como um servo para realmente servir e pregar o Evangelho e testemunhar desse Evangelho. Porque um servo que não serve para nada. Tenha coragem de colocar os seus planos, os seus propósitos, as suas vontades, os seus sonhos, tudo debaixo da mão poderosa de Deus. E escolha servir, fale com Deus. O que ele vai ouvir agora é muito importante, porque é o que está no teu coração. Então abra o teu coração para Deus agora. E se você está entendendo nessa manhã que está tudo errado para você, que você realmente precisa começar tudo de novo, abre o teu coração para Deus e fala: Deus, a minha vida é tua. E eu quero trilhar esse caminho do verdadeiro discípulo de Jesus, que está aqui para servir. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Fale com o Pai. Deixa o Pai ouvir a tua voz agora. É você que tem que orar.